Olá, na última aula concluímos aí o capítulo 13, falando da modernização da mão de obra, especificamente tratando aí das guerras entre os países do sul da América, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, e além de retratar como se deu esse processo de guerrilhas, falamos também sobre o balanço em que o Paraguai, o Brasil e a Argentina e o Uruguai tiveram o resultado dessa guerra. Ainda na última aula falamos sobre abolição e república, capítulo 14, tratando aqui sobre o processo que culminou com a abolição da escravidão brasileira, além de retratar a resistência e o abolicionismo. Além do mais, as leis que antecederam a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e, finalmente, a Lei Áurea, que deu aí liberdade legal aos escravizados, aos negros que foram escravizados no Brasil. Foi ainda percebido como foi a vida desses recém-libertos durante os primeiros anos da abolição e o processo também que culminou a República, retratado aqui na última aula sobre o republicanismo, as três vertentes, o partido que foi criado na época, o Republicano Paulista, o Manifesto Republicano. Além do mais, foi apresentado também as duas questões que findaram aí com o Império, que foi a questão religiosa e também a questão militar. Hoje nós iremos tratar sobre a proclamação da República. Inclusive, ontem, 15 de novembro, dia da proclamação da República. A gente vai perceber como foi essa proclamação dessa nova instituição política. No dia 9 de novembro de 1889, em clima de forte comoção, Benjamin Constant ele comandou uma reunião no clube militar para discutir a situação do país e pediu plenos poderes para mudar a situação dos militares. A mocidade militar respondeu com uma chuva de aplausos, mas pouco a pouco a solução militar não se chegar, aliás, para se chegar à república, também foi ganhando a simpatia dos republicanos civis. A ligação política entre eles e os militares consolidou-se em 11 de novembro de 1889. Naquele dia, o Marechal Deodoro da Fonseca recebeu em sua casa o Major Benjamin Constant e o líder do Partido Republicano Paulista, Quintino Bocaiúva. Então, nesse encontro, decidiram pela derrubada da monarquia. Em 14 de novembro, boatos de que Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant seriam presos precipitaram aí os acontecimentos. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca liderou um golpe de Estado contra a monarquia e a tropa comemorou o início da República no Brasil. No entanto, para a população pobre das cidades e do campo, a República recém-proclamada não trouxe nenhuma esperança de uma vida melhor. Sendo assim, o período de 1889 a 1894 é conhecido como a República da Espada, pelo fato de o país ter sido aí governado por militares. Já o período de 1894 a 1930 é chamado aí de República Oligárquica, pois o poder esteve em grande parte nas mãos das famílias poderosas de cada estado, as oligarquias estaduais. O termo oligarquia vem do grego oligarquia, que significa governo exercido por um pequeno número de pessoas ou de famílias. O governo de Deodoro, no período da República da Espada, que iniciou em 1889, tomou algumas medidas importantes. Primeiro, separou a Igreja Católica do Estado e criou o registro civil para nascimento, casamento e óbito. Segundo, secularizou os
cemitérios que deixaram então de ser controlados pela igreja e passaram ao controle das autoridades municipais. Terceiro, criou novos símbolos nacionais. A nova bandeira tinha por lema uma máxima de inspiração positivista, que é a ordem por base e o progresso por fim. E Deodoro da Fonseca iniciou ministérios de diferentes tendências republicanas. O Ministério da Guerra foi entregue ao militar positivista Benjamin Constant, o Ministério das Relações Exteriores ao republicano civil Quintino Bocaiúva, o Ministério da Fazenda ao intelectual baiano Rui Barbosa. A reforma econômica que houve também culminou aí com uma crise financeira. Então, durante sua gestão, Rui Barbosa vai promover uma reforma financeira visando, sobretudo, a industrialização do Brasil, e como a quantidade de moeda em circulação no país era insuficiente para financiar a arrancada industrial e pagar salários, Rui Barbosa vai baixar um decreto autorizando 4 bancos a emitir dinheiro e a conceder empréstimos àqueles que desejassem abrir uma empresa. Mas, em vez de aquecer a economia, a expansão aí do crédito vai propiciar uma intensa especulação, que é a prática que consiste em criar uma procura ou oferta artificial de um bem ou de uma mercadoria visando obter cada vez mais lucro. Então foram criadas empresas fantasmas que só existiam no papel. As ações dessas empresas fictícias as ações eram vendidas na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um local em que são negociados determinados papéis de empresa e do governo. Os papéis do governo são chamados de títulos e das empresas são chamados de ações. Então, tempos depois, quando os acionistas tentaram vender suas ações, perceberam que elas não tinham nenhum valor e o resultado foi uma crise de grandes ou de graves proporções aqui no Brasil. Os preços das ações despencaram, os pequenos investidores perderam seu dinheiro para os especuladores e muitas empresas antigas fecharam suas portas. Nos 2 primeiros anos da República, a inflação vai disparar, saltando de 1,1% para 89,9%, e a moeda brasileira perdeu o valor. E a crise resultante da política industrialista de Rui Barbosa recebeu o apelido de encilhamento. O nome vem do verbo encilhar, que é colocar arreios ou cilhas no cavalo para prepará-los para a corrida. Então, como o clima de jogatina existente no lugar onde os investidores, os jockeys encilhavam cavalos e onde os jogadores faziam suas apostas eram semelhantes à da Bolsa de Valores, aí atribuíram aí essa crise aí de encilhamento. Então, criticada por muitos, sobretudo pelos representantes da cafeicultura paulista, Rui Barbosa demitiu-se em janeiro de 1891. A nova república, ela teve uma constituição, a primeira Constituição republicana e a segunda do Brasil. Então, ansiosos para aumentar o seu poder, os políticos paulistas vão influenciar a Assembleia Constituinte para aprovar uma Constituição agora republicana, que foi de 24 de fevereiro de 1891, inspirada no modelo norte-americano. Adotando aí o federalismo, as antigas províncias foram transformadas em estados. Antigamente era a província do Piauí, província do Maranhão. Com a proclamação da República, a Constituição de 91 se tornou aí o estado do Piauí, o estado do Maranhão e assim subsequentemente. E cada um desses, então, 20 estados da federação passou a ter autonomia para contrair empréstimos do exterior, ter forças militares próprias às forças públicas estaduais, criar e cobrar impostos. Criou também essa Constituição os 3 poderes, anteriormente eram 4. O Executivo, que era exercido pelo Presidente da República e por um vice-presidente, eleitos por um período de 4 anos. O Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.
O judiciário tinha como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal. Restringiu aí o direito ao voto. Somente os homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados podiam votar, desde que não fossem soldados ou membros do clero regular, como monges e frades. As mulheres não tinham direito ao voto. A jovem república, portanto, excluía a maioria do acesso à cidadania. Em 1890, Deodoro foi eleito presidente agora pelo voto indireto. Já tinha sido, colocado como presidente devido ao golpe de Estado e agora por uma eleição indireta. Na presidência, ele vai enfrentar uma forte oposição por ter nomeado um monarquista, o Barão de Lucena, para o Ministério da Fazenda e por ter sido responsável pelo encilhamento. Então começou a perder a popularidade. Quando os parlamentares da oposição aprovaram um projeto limitando seu poder, Deodoro fechou o Congresso. Então, diante dessa situação, a oposição do seu governo cresceu e a Marinha ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso ele não renunciasse. Então esse episódio ficou conhecido aí como a primeira revolta da Armada, em 1891. Então, isolado politicamente, Deodoro da Fonseca, ele renuncia em favor do seu vice, o Floriano Peixoto, afirmando que o fazia para evitar, assim, uma guerra civil no Brasil. No governo de Floriano Peixoto, ele vai convidar membros do Partido Republicano Paulista para compor o ministério e, ao mesmo tempo, vai favorecer a população mais pobre, reduzindo aí os aluguéis e tabelando o preço do pão, do feijão, da batata, entre outros. Além disso, durante o seu mandato, Floriano Peixoto teve de enfrentar muitos inimigos políticos, civis, organizaram uma campanha contra eles, os antiflorianistas, com base no artigo 42 da Constituição, exigindo novas eleições presidenciais. E oficiais do Exército assinaram o manifesto dos 13 generais, exigindo aí a renúncia de Floriano Peixoto. E esse artigo estimulava que o cargo de presidente ou de vice-presidente, se tivesse vacância antes do decorrer dos 2 anos de mandato, deveria ter uma nova eleição. Então, como Deodoro governou menos de 9 meses, esses anti-florianistas, eles reclamaram uma nova eleição. Então, Floriano reagiu contra essas forças, enfrentando aí os civis, e aposentou os generais que queriam aí depô-lo. E aí houve a Revolução Federalista no contexto aí do governo de Floriano Peixoto. Ele teve que enfrentar o desafio dessa revolução, que foi uma guerra civil sangrenta, resultante da disputa pelo poder lá no Rio Grande do Sul. De um lado estavam os seguidores do republicano Júlio de Castilho, conhecido como Pica-Paus, e de outro estavam aí os adeptos de Gaspar Silveiro Martins, apelidados de Maragatos. Era comum na época ter esses apelidos dos partidos políticos, coisa que recentemente alguns também têm alguns apelidos corriqueiro em algumas regiões no Brasil. A Guerra Civil Gaúcha ela vai esquentar e repercutiu aí nacionalmente, quando os castilistas, por exemplo, receberam apoio de Floriano Peixoto e seus adversários, os chamados gasparistas, obtiveram apoio da Marinha. Então ficaram aí um problema entre Floriano e a Marinha brasileira. Então, diante disso, o Rio de Janeiro iniciou uma segunda revolta da Armada, liderada aí pelo oficial Custódio José de Melo. A Marinha começou a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, exigindo a renúncia imediata de Floriano e a realização de novas eleições. Então, buscando unir força para derrubar o presidente, esses oficiais da Marinha vão se deslocar com os navios para o sul e se juntaram aí com os federalistas, os Maragatos, que haviam ocupado aí Desterro, em Santa Catarina. Desterro, depois de ser tomada pelo governo, na época a cidade de Desterro passou a ser chamada de Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto. E sendo assim, Floriano Peixoto conseguiu dinheiro com os cafeicultores paulistas, comprou navios, submeteu a marinha e reprimiu todos os federalistas gaúchos. A Guerra Civil Gaúcha só terminou em 1895, um ano depois do fim do mandato presidencial. Mas quando Floriano Peixoto deixou a presidência, a República estava já
consolidada, iniciando aí a República Oligárquica. Assim nós concluímos o capítulo 14 e concluímos também o conteúdo do nosso livro. Espero que ao longo desse período vocês tenham absorvido mais um pouquinho do conhecimento. Fiquem todos na paz e que Deus abençoe a todos vocês.